Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite estamos aqui, que todos possam ser abençoados, não é verdade? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, fazendo essa transmissão. Como eu falei da outra vez, eu não sei quando nós faríamos de novo. Não temos uma data específica, um dia específico para fazer, mas conforme Deus dá a inspiração de falarmos algo, eu gosto de dividir com vocês. E hoje, então, nessa noite, eu tenho algo que eu venho meditando já faz alguns dias. E Deus tocou no meu coração, então, para que eu dividisse com vocês isso. O tema que como vocês viram ali, é Judas, o traidor da palavra. E é um assunto assim muito conhecido, é um nome muito conhecido. E eu quero falar um pouco sobre esse nome com vocês hoje. Então eu convido vocês para nós lermos a palavra, que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 16 até o 18. Atos, capítulo 1, versículo 16 ao versículo 18, que diz o seguinte: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Amém? Vamos fazer uma pequena oração? Querido Deus e Pai celestial, Senhor Jesus, bondoso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és a fonte de vida eterna, Tu és incomparável. Só Tu é Deus, só Tu é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui e poder falar da Tua palavra aos meus irmãos. Que essa mensagem, essa transmissão possa cair em corações férteis, Pai. Todos aqueles que vão ouvir, que possam ser ajudados por essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor tire a nossa dúvida, a nossa incredulidade. Que no decorrer desse tempo, Pai, não haja nenhum problema na transmissão, nada, Senhor, nesses equipamentos. Venha abençoar, eu te peço.
Ajuda a mim com as minhas necessidades, os meus problemas, Pai. As minhas fraquezas e as minhas debilidades. Que eu só posso somente falar aquilo que te agrada, Pai, aquilo que é da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o assunto que eu dei hoje para nós conversarmos um pouco é sobre Judas, o traidor da palavra. Eu tenho ouvido falar muito, você também, tu também, no decorrer dessa nossa vida, muito se fala sobre Judas, mas eu vejo que pouco se entende sobre Judas. Porque, talvez não é porque não é falado, não se faz questão de falar, mas eu lendo as mensagens do nosso profeta, a Bíblia, e me chamou a atenção procurar um pouco mais sobre esse assunto, o que o nosso profeta disse sobre ele, esse personagem tão famoso no mundo. Porque assim como Jesus Cristo é conhecido no mundo, aquele que o traiu, né, Judas Iscariotes, também é tão conhecido. E eu vejo muita gente falar, quando se trata de um problema, um desafeto, alguma pessoa que alguém não gosta, chama aquela outra pessoa de Judas, ou seu Judas, são verdadeiros Judas. Bom, quem foi Judas afinal? É o que leva nós a pensar. Será que eu tenho o direito de chamar a outra pessoa de Judas? Quer dizer, porque tu é um Judas? Bom, até mesmo dentro do nosso meio, no meio evangélico, vamos dizer assim, no meio da mensagem, dos crentes dessa mensagem, é comum chamarmos os outros de Judas. Irmãos dizendo, não, aquele era um Judas, aquele ministro era um Judas, aquele cantor era um Judas, estava com nós agora aí, fez isso, traiu e tudo mais. Mas o que me leva a pensar, até mesmo ministros, como eu já convivi com alguns pastores, eles mesmos falaram, né? Alguns acredito que ainda falam, aquele irmão Judas, aquele pregador é um Judas, estava conosco hoje é um Judas, e gosta de encher a boca e dizer, não passam de Judas modernos e tudo mais, são Judas e Judas. Mas se a gente analisar, quem é Judas afinal? Quem são os Judas afinal, segundo a palavra? Porque o primeiro conceito que eu vejo de Judas aqui é que Judas traiu Jesus, que era a palavra. Ele era um traidor da palavra. Ele não é um traidor da pessoa. Então nós ficamos pensando, esses homens que hoje estão nesse campo, irmãos, membros da igreja, que chamam outros de Judas, ministros, pastores que enchem o peito, a boca para chamar os outros de Judas, porque não estão mais com eles, não concordam mais com eles. Estavam sim juntos por um tempo, e por não se identificar mais, então são Judas. Essas pessoas, esses homens, têm o direito de chamar o seu irmão de Judas? Porque até onde nós sabemos, Judas era um perdido, condenado ao inferno. Nasceu perdido, como nos ensinou o profeta. Deus pegou um perdido para fazer a obra. Não alguém que se perdesse meramente para se perder, porque Deus não faz isso. Deus pega um perdido. Não é verdade? Nisso fica firme a presciência de Deus, a predestinação. Então nós sabemos que, em primeiro lugar, Judas era um perdido. E segundo, Judas traiu o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Criador. Isso leva ao quê? As pessoas que chamam outros de Judas, então, se acham que são deuses? Que são o próprio Senhor? São infalíveis? São intocáveis? São irrepreensíveis? São acima de qualquer suspeita, acima de qualquer erro, para se considerarem como, para chamarem o outro de Judas? Se eles chamam os outros de Judas, é porque eles se consideram o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? O próprio Deus. Então, e a gente começa a analisar e ver que não é bem assim. Porque se eles se fazem deuses, aí nós olhamos assim, se eles se consideram o próprio Senhor, cheio de erros, muitas às vezes com pecados, com coisas vergonhosas, com falhas, sim, mas se está chamando outro de Judas,
estão se considerando como o Senhor Jesus, porque se eles forem traídos, se consideram traídos por um Judas, é porque eles são Jesus, são intocáveis, não é verdade? E aí eu fico vendo, se eles se consideram como o próprio Senhor Jesus, quem será que está mais errado? Aqueles que eles chamam de Judas, ou eles estarem se considerando o próprio Senhor Jesus Cristo? Vamos pensar um pouco, vamos analisar. Então, irmãos, baseado nisso, no que a gente está analisando e vendo, hoje eu queria trazer algumas características que a Bíblia aponta e que nos diz o nosso profeta William Branham sobre quem foi Judas afinal e que características tem esses Judas Iscariotes de hoje. Estão no nosso meio? Porque se aquilo era um tipo, ainda assim, no tempo do Senhor Jesus Cristo e que nos representa algo hoje, tem que estar nos dizendo alguma coisa hoje. Quem são verdadeiramente? Será que esses que acusam os outros de Judas não são eles os próprios Judas, que são traidores da palavra? Será que eles se consideram a própria palavra, como eu disse, para que ninguém possa trair eles, ninguém possa abandonar eles? É isso? Então vamos analisar mais de perto e ver quem é Judas Iscariotes de hoje. Amém? Então, eu quero ler com vocês aqui esse nome, Judas Iscariotes. Vamos achar aqui. A palavra Judas Iscariotes, que a gente sabe, ela é dividida em duas palavras. É uma palavra composta, Iscariotes, que Judas vem da raiz hebraica Yudá, né? Judas, Judá, que significa louvor, elogio. Agora esqueci outra palavra, além de elogio, que é honra. Ou seja, tudo isso significa Judas, Judá. O mais correto seria louvor, cântico. Cânticos, né? Louvores. Isso que significa Judá. E Judas, então, que deriva de Judá, deriva de louvor. E Iscariotes é uma palavra composta que ela é dividida em duas, que é Ish, né, e Iscariote, como se lê no hebraico. Que Ish significa varão, homem, ser masculino, um varão, um homem. E Queriote é o nome da cidade de Queriote. E esse homem, então, Judas, ele era Iscariote, que seria Judas, varão de Queriote, homem de Queriote, habitante de Queriote. Queriote, né? Então é isso, seria aquele ser, né, o louvor que habita em Queriote. O louvor, aquele varão de Queriote, o elogio do homem de Queriote, habitante de Queriote, varão de Queriote, mais ou menos isso. Esse era o homem que traiu o Senhor. Mas como é que ele traiu? Vamos olhar o que Deus, Jesus, o Senhor, o considerou como uma traição. Bom, a Bíblia não fala muito sobre essa cidade de Queriote, eu tentei procurar, pesquisar, nem mesmo nas mensagens que nós temos, não se fala muito. Então, alguém que quiser estudar, quiser ver o que significa Queriote, né, esse nome dessa cidade, esse varão que veio de lá, qual era a atividade econômica, o que essa cidade fazia, mas eu não consegui muitos dados sobre essa cidade. Então eu tive que ficar com o que diz a Bíblia e o que diz a mensagem. Bom, eu então, vendo aqui, separei algumas características que eu quero conversar com vocês. Características de Judas. A primeira delas é que nós conhecemos na Bíblia, tirando pela Bíblia. Vamos tentar conhecer um pouco sobre esse personagem Judas, primeiramente. Amém? Bom, a Bíblia nos fala que ele era tesoureiro. Primeira coisa, Judas era tesoureiro de Jesus. Jesus o colocou como tesoureiro daquele grupo, daqueles discípulos, né, daqueles 70, depois dos 12 ali. Todos aqueles discípulos de Jesus, Judas era entre eles, o tesoureiro, aquele que cuidava das finanças, que cuidava da administração, que cuidava dos mantimentos,
que cuidava de toda a parte administrativa mesmo, dos encargos dentro daquela igreja, dentro daquele grupo de Jesus. A segunda característica de Judas era, depois nós vamos comentar sobre cada uma, que Judas não reconhecia Jesus como Senhor. Mas como assim, Tiago? Você vai ver pela Bíblia ali que as partes que tem a comunicação de Judas, Judas apenas reconhecia Jesus como Rabi, que é mestre, significa mestre em hebraico. Ele não via Jesus como o Senhor. Ele via o personagem de Jesus como um Rabi, um grande mestre. Outra característica de Judas. Judas era avarento. Sim, nós vamos passar por isso. Judas era avarento. Judas também era um ladrão, nos diz a Bíblia. Judas era um ladrão. A Bíblia é bem clara em São João. A quinta característica de Judas era que Judas era um hipócrita. Sim, nós vamos ver por que Judas era um hipócrita. A sexta característica de Judas era que Judas era amigo da igreja. Sim, ele era, pelas palavras do profeta, que Judas era bem visto na igreja. Era um amigo da igreja. Era impossível pensar naquele meio de ministros que dentre eles um trairia o Senhor Jesus Cristo e o condenaria à morte. A sétima característica é que Judas usava o evangelho para obter lucros, ou seja, fazia o comércio com o evangelho, fazia o comércio com a igreja. E a oitava característica é que Judas desprezava a palavra, desprezou a sua posição. Bom, vamos lá. Judas era tesoureiro. A Bíblia nos diz que Judas era o tesoureiro. O tesoureiro é aquele que vocês sabem que cuida das finanças da igreja, que cuida da parte administrativa. Bom, onde está escrito isso? Em João 12, versículo 6 diz, ora, ele disse isso não pelo cuidado, está em São João 12, versículo 6, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então aqui nós já temos duas descrições dele, que ele tinha a bolsa, então está mostrando, ele era tesoureiro, aquela bolsa do dinheiro, ele que cuidava. Ele era o tesoureiro dentro da igreja. E era ladrão. A Bíblia está dando as características dele. Ele era ladrão e ele era tesoureiro. Em São João 13, 29 diz, porque como Judas tinha a bolsa, né, cuidava da tesouraria, da bolsa do dinheiro, pensavam alguns que Jesus tinha dito aqui na última Santa Ceia, não é? Compra o que nos é necessário para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. É o que eles pensavam. Então a Bíblia está dizendo aqui que ele era o tesoureiro, era ele que cuidava das finanças, era ele que cuidava do dinheiro. Amém? Bom, vamos seguir aqui. Como Judas ele gostava desse cargo da igreja. Segundo o irmão Branco, ele era a pessoa apropriada para cuidar do dinheiro. Ele tinha essa inclinação para cuidar das finanças. Ele se identificava com a parte rentável dos lucros dentro da igreja. E o Senhor Jesus, sabendo de tudo, o colocou como um administrador. Acredito eu que ele era um grande administrador. Ele era um bom, embora ele fosse ladrão, ele fazia um bom trabalho dentro da igreja. Senão, Jesus não escolheria, não indicaria, né, como ele disse, eu tenho escolhido a vós e um de vós é um diabo. Mas quem escolheu? O próprio Senhor Jesus Cristo, para que se cumprisse as Escrituras. Bom, a segunda característica de Judas que nós vamos ver aqui é Judas não reconhecia Jesus como Senhor. Como assim, Tiago? Se você vê ali, aqui em Mateus 26, 25, você vê que Judas não chamava Jesus de Senhor como os outros. Senhor, fizemos isso, Senhor, para onde vamos? Ele chamava de Rabi, simplesmente pelo título, por ele ser um professor, por ele ser um grande mestre. Ele não tinha aquela consideração maior como sendo o Senhor.
Então isso era uma das características de Judas. Judas não viu ele como o seu senhor. Judas via ele como apenas um grande mestre que podia ensinar algo a ele. Por isso ele assim chamava. Isso está em Mateus 26, versículo 25, mas vamos ler a partir do 21. Mateus 26, versículo 21. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe. Vejam que os discípulos, depois que Jesus pegou e falou para eles: olha, em verdade vos digo que um de vocês há de me trair. E eles ficaram tristes e começaram um por um dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Senhor, sou eu. Senhor, é eu, Senhor, que vou te trair? É eu que vou fazer isso, Senhor? Porque estavam preocupados com isso. Queriam saber se eles por acaso fariam isso. Veja que eles estão dizendo: Senhor, sou eu, Senhor. Sim. Né? Eles tinham a revelação de quem era, Messias, o Jeová em carne, o Cristo. Senhor, sou eu. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, o que come da minha mesa, o que está junto comigo, esse me há de trair. É esse que come a mesma comida que eu dou, a mesma comida que os demais comem. Esse é o que há de trair. Então Jesus já começa a dar aqui pistas de quem é esse que vai trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria se esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Olha a diferença entre a maneira dele se aproximar do Senhor Jesus e a maneira dos demais apóstolos. Para os demais apóstolos, para os 11, Jesus não era apenas um rabi, um mestre, um ensinador, um professor, no sentido de ser um tutor, de mestre e discípulo. Ele era o Senhor. Embora Pedro teve a revelação, eles estavam juntos, tinham esse entendimento. Para eles, Jesus era mais do que um mestre, que um ensinador. Era o Senhor, o próprio Senhor mesmo. Mas para Judas, ele não era o Senhor. Não era alguém que dominava, não era alguém onde ele devia obediência, não era alguém onde ele devia sua vida, onde ele devia ser devoto. Era para ele apenas rabi, apenas um mestre das Escrituras, um grande ensinador, alguém com uma ideologia, alguém que ele pudesse adquirir alguma coisa. Essa era a diferença de Judas para os demais. No nosso tempo hoje, irmão, se nós avaliar, não mudou muito. Para muitos, embora se fale Jesus, da boca para fora, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, para muitos, Jesus não é o Senhor. Porque se fosse o Senhor, eles teriam o controle da vida. Como nos explicou o profeta, que Senhor é ser teu dono, é teu Senhor, é teu dono. E muitos não querem Jesus como teu Senhor, querem Jesus como pregador, Jesus como curador, consolador, Jesus que abençoa. Mas na hora de obedecer, eles não querem como Senhor. Não é o Senhor da vida deles. Então aqui é o mesmo quadro. Dentro da igreja, dos seus ministros, ele não era o Senhor da vida de Judas. Ele era o Senhor da vida dos demais, dos 11, mas não de Judas. Então vamos continuar aqui. Em Mateus 26, versículo 49, a segunda testemunha aqui. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: aqui quando o Judas o traiu, né, foi entregar. Eu te saúdo, Rabi. E beijou. Mais uma vez, Judas chamando de Rabi, não chama ele de Senhor. Mostrando que Judas não tem essa característica, que os Judas não têm essa característica. Jesus, essa mensagem, o Criador, embora se fale, não é o Senhor da vida deles. É apenas Rabi para eles. Vamos para outras características de Judas. Judas era avarento. Sim. Eu vou parar por um tempo aqui. Uma das grandes características marcantes desse personagem chamado Judas Iscariotes é que Judas era avarento.
Sim, ele era avarento. Nós lemos ali que ele tinha bolsa, ele gostava de ficar com a bolsa. Por isso ele amava esse cargo dentro da igreja. Lembra quando Coré, Datã e Abirão lá foram questionar com Moisés, brigar com Moisés? E Moisés ainda falou, hoje é pouco para vocês cuidar das obras do tabernáculo? Vocês ainda querem... Vocês estão com o melhor serviço aqui na tenda da congregação, que é cuidar da tenda. Vocês ainda estão achando pouco? Veja, Deus deu para eles, sabendo de antemão, claro, mas deu o melhor cargo dentro da igreja. E às vezes, aqui Judas também cuidando de um bom, talvez o melhor cargo dentro da igreja. Aquele que cuida das finanças, da administração. E vemos que ele amava isso, ele gostava desse poder. Isso é uma característica desses homens hoje dentro da igreja, os verdadeiros Judas. Eles amam esse poder, eles amam ter o controle, porque quem tem o dinheiro, vamos dizer hoje, é um poder, é um poder. E esse poder, ele te dá controle, ele te dá poderes. E a maioria desses homens que gostam dessa administração são avarentos. Nós vamos ver agora, são avarentos. Mas o que significa ser avarento, irmão Tiago? O que é uma pessoa avarenta? Para a gente poder entender como é que era Judas. Vamos ler aqui. O que é avareza? O que é avareza, irmãos? Segundo o dicionário, eu fui ver alguns aqui, avareza é apego exagerado ao dinheiro. Amor nojento ao dinheiro, assim eu achei num dicionário. Amor nojento ao dinheiro. Falta de generosidade e caridade. Como é que é? Falta de generosidade e caridade. Pessoas nada generosas e pessoas nada caridosas. Ah, mas como assim? Isso era Judas? Era Judas. Você vai me dizer assim, não, mas como é que tu sabe, Tiago, que Judas... Ele não era generoso e Judas não era caridoso. Irmão, como a gente já leu ali que Judas era ladrão. Correto? Tu acha que uma pessoa, que é o assunto que eu vou entrar agora aqui, sobre fraternidade, o que é caridade? É ter amor ao próximo, ser fraternal, ser altruísta, ser filantrópico, ter amor ao próximo, se compadecer nas dificuldades, é estender a mão quando precisa, quando pode, né? Porque às vezes não pode. É se importar com o próximo, com o bem-estar do próximo. Isso é caridade. E generosidade é você se você pode estender uma mão, você estende duas. Você faz algo a mais, além que talvez a pessoa mereça. Porque isso está na tua natureza. E Judas não tinha nada disso. E nós lemos ali que Judas ele tirava da bolsa. Ou seja, tu acha que ele estava se importando com os irmãos? Nem um pouco. Nem um pouco. Mas vamos seguir a ordem aqui, senão me perco aqui. E aí eu acabo pulando, tá bom? Bom, então a avareza é isso, é o apego exagerado ao dinheiro, o amor nojento ao dinheiro, falta de generosidade e caridade. Assim era Judas. Judas era avarento dentro da igreja. Ele tinha essas características. Aí eu coloquei aqui avareza versus fraternidade. Por quê? Porque onde a avareza impera, não há amor fraternal. A avareza e fraternidade não andam juntas. Porque se a avareza é falta de caridade, a pessoa que não é caridosa, ela não é fraternal. Simples assim. Então, tu não pode dizer que um avarento ele é fraterno, porque ele não é. Ele não tem amor ao próximo. Porque a gente sabe que amor fraterno é amor ao irmão, ao próximo. E o avarento, ele não tem amor ao próximo. Ele pode ser um fariseu, ele pode ter um amor fabricado, uma fraternidade fabricada, mas ele não tem. Próximo que se lasque, vamos dizer. Primeiro é ele. Geralmente os avarentos eles são egoístas. Primeira característica, são extremamente egoístas, são egocêntricos. Primeiro é eles, segundo é eles e terceiro é eles. Quarto, quinto, se sobrar, e os outros. Porque eles são os coitados, eles são os mais dificultosos, eles são os que mais passam dificuldade, são os que mais têm problemas, são os mais rejeitados, foram os que foram abandonados. E como tal, eles não conseguem pensar no próximo.
Então, eles são avarentos, eles amam o dinheiro. Um amor exagerado ao dinheiro. Exemplo. Que exemplo tu pode me dar, Tiago? O jovem rico. Quando Jesus disse para ele, vai, se quer me seguir, vem, me segue, vai, vende tuas propriedades, dá para os pobres, dá para os teus irmãos que têm necessidade, reparte com eles. Dá um pouco daquilo que tu tem para eles sentirem um gosto, sentir um pouco melhor. Se tu diz que tu guarda os mandamentos, e o primeiro mandamento é amar a Deus, aí Jesus disse lá que o resto dos mandamentos é ama teu próximo. Aí ele mostrou que ele não amava a Deus, coisa nenhuma. Porque se tu ama a Deus, Jesus disse, aquele que me ama, me obedece. E eu disse para ele, Jesus disse para ele, ele deveria obedecer. Isso mostra que ele não amava a Deus. Porque ele não tinha amor ao próximo. Aí a gente conhece como nos ensinou Mumbrana. Como podemos amar a Deus se a gente não ama o nosso irmão que está perto? E eu mostro que eu tenho amor por ele pelas minhas obras. Não é verdade? Eu pratico isso. Então isso mostra que eu me importo com o meu irmão. Embora, claro, tem problemas e problemas. Mas não é genérico, não é generalizar tudo. Mas essa é a característica de um cristão que tem um amor fraternal. Ele, o que ele faz? Ele pensa no próximo, no irmão, ele quer ajudar o irmão. E o jovem rico não tinha isso. Porque para ele ajudar o irmão na visão dele, ele deveria descer de nível, ele deveria, teoricamente, se prejudicar. E ele era mais importante do que os irmãos. Então, por quê? Porque ele era avarento, ele amava o dinheiro. Ele amava a riqueza. Desde cedo ele era rico. Ele não conseguia imaginar ele fora disso, vamos dizer, pobre. Ele não conseguia passar pela cabeça dele que para seguir Jesus ou estar bem com Deus, ser perfeito, ele deveria passar pelaquela situação. Isso é característica de um homem avarento. Isso é característica de Judas na igreja. Aí a gente pensa, o que os anos de igreja fez com uma pessoa dessas? Não mudou? Não mudou essa natureza? Não melhorou? São avarentos dentro da igreja? Se no mundo essa condição e vem para a igreja continua disso. E vou dizer mais, as igrejas hoje viraram escolas de avarentos. Ensinadores são avarentos, que deveriam ter o amor, deveriam mostrar prosperidade coletiva, vamos dizer assim, propagar o amor. Não propago é a avareza, a ganância, a ambição. É isso que está dentro das igrejas. Mas vamos continuar aqui. Exemplo, jovem rico. O segundo exemplo que eu dou, a parábola de Natã para Davi. Sim, a parábola de Natã para Davi, quando Davi mandou Urias para a guerra lá para que ele ficasse com a mulher dele. E Natã vem dar aquela parábola, né, do senhor que tinha sua ovelhinha e era todo o sustento dele, dormia junto com ele, guardava ela, porque era tudo que ele tinha, era toda a riqueza que ele tinha, era aquela ovelhinha. E um senhor cheio de posses, de fazendas, cheio de ovelhas, de vaca, de outros animais. Veio um amigo desse senhor cheio de posse para posar na casa dele, né, passar uns tempos lá. E ele, oferecendo um alimento, foi e sacrificou a ovelhinha do senhor, que só tinha a única. Ou seja, o irmão que se vire. Não vou gastar meu Deus, eu não vou gastar o que é meu, me prejudicar aqui por causa de um amigo meu, vou pegar do outro, porque ele só tem uma, ele não precisa. É avarento. Só pensa nele. Ele não consegue olhar para baixo, como a gente tem muitos dentro da igreja hoje. Só olham para cima. A régua de medir é eles, o piso é eles. E eles vão pro teto. Eles não veem que eles já estão no teto, que tem gente abaixo. Eles são os coitados, são os sofridos, são aqueles que o sol nasceu quadrado, são aqueles que a sociedade é dura com eles, é cruel, seus sonhos, seus objetivos não são alcançados, porque eles têm ideias e sonhos milionários, megalomaníacos, dentro da igreja, dentro dessa mensagem, do tempo final. Não consegue ser humilde ao próximo, não consegue ser simples com o próximo, nem eles conseguem ser simples com eles mesmos. Aí acontece uma coisa que seus sonhos não são atingidos, eles já entram em desespero, muitos pensam em se matar, já entram em depressão, ficam psicologicamente abalados, sendo que já tem tudo, tem casa, tem carro, tem uma boa esposa, tem família, tem tudo, não consegue ver isso.
Porque penso no dinheiro, na riqueza. É a parábola de Natã. Davi queria ficar com a mulher do outro que só tinha uma mulher, uma esposa. E Davi tinha já um monte de concubina, tinha 3, 4 esposas. São egoístas, são avarentos. Não consegue ver o quadro do irmão. Quantos dentro da igreja hoje são nesse sentido? Aí tu vê irmãos, ministros dentro da igreja, sim, ministros, com coleção de carros. E às vezes um irmão lá, na qual é membro dele, quer fazer um trabalho para a igreja, quer fazer um evangelismo, quer fazer uma visita. Aí esse irmão não tem nem uma condição decente, vamos dizer assim, e o pastor com 2, 3 carros na igreja. E nem eu já presenciei, porque eu participei disso. Né? Já tive mais de um pastor, então eu sei o que eu estou falando. Não consegue emprestar um carro, não consegue para um irmão fazer uma obra para Deus, porque pode estragar o carro dele, pode sujar o carro dele, do pastor, sendo que o pastor adquiriu com o esforço daquele irmão. E quando aquele irmão vai fazer um trabalho, não pode pegar os carros dele, porque o carro dele é 200 mil para cima, 300 mil, 400 mil, que nem eu presenciei. Isso é um absurdo. Avarentos. Eu sei que alguém vai dizer, ei, Thiago, tu tá dando direto. Não, não tô dando direto, tô falando direta mesmo. É o que acontece na maioria das igrejas. Irmãos têm que visitar o outro, às vezes, até de madrugada. Não avisa, às vezes, os pastores, que a gente fica sabendo. Parentes de irmão, outros que ficaram doentes. Os irmãos mal têm uma condição, às vezes tem que pedir pegar aí Uber, táxi, sei lá eu o quê. Ou carona com outro irmão, enquanto o pastor tá lá. Irmãos que trabalham na obra da igreja, que estão ali para servir, não conseguem fazer esse esforço, porque não conseguem pegar a sua condução, seu carro, emprestar, ir lá e levar. Avarentos. Avarentos. Aí os irmãos acabam gastando o seu dinheiro, o seu trabalho para fazer a obra de Deus. E sustentando aquele homem lá que está ganhando, adquiriu aquele patrimônio com o esforço daquele irmão. E aí esse pastor não consegue disponibilizar os seus bens que foram adquiridos com a igreja, porque não trabalha, a maioria não trabalha, não consegue fazer a obra de Deus. Aí o irmão tem que se sacrificar, mais ainda. E os ministros avarentos ficam lá sentados, orando por irmão, dizendo, irmão, nós vamos orar por ti. Nós vamos passar pela mensagem aqui. Vamos lá continuar lendo aqui. Terceiro exemplo, Tiago. Capítulo 2, versículo 15 ao 16. O que diz Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 16? Até vou ler aqui, a Bíblia já está aberta. Vendo alguém... O que diz lá? Vendo alguém... Só um pouquinho, irmãos, com licença. Tem um problema, esqueci de desligar o telefone aqui. Pronto, agora não vai incomodar mais. Não vai para atrapalhar. Tiago diz o seguinte, capítulo 2, versículo 15 ao 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, tu vê teu irmão em falta de mantimento cotidiano, e tu tem condições de ajudar. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, ele não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí falando das obras, a fé sem as obras é morta, né? Então, tu diz, irmão, eu vou orar por ti, irmão, vai que Deus vai te aquecer. Irmãos, Deus vai te ajudar na tua necessidade. Irmãos, Deus vai dar o dinheiro que tu precisa. Irmãos, Deus vai te matar tua sede. E eu tenho para ajudar o meu irmão que tem necessidade. Eu não tenho caridade nenhuma, não tenho amor fraternal. Eu sou avarento. Porque eu não quero. Por que eu não quero ajudar? Se eu posso ajudar. Deus já me deu para mim ajudar. Claro, como eu disse, tem coisas relaxadas na igreja. Mas se teu irmão está correto, eu não posso ajudar, por quê? Porque o meu irmão que está aqui, vou fazer o contrário. Eu estou aqui, meu irmão está aqui. Para eu ajudar meu irmão, eu tenho que descer. E a maioria dos pessoal, dos crentes, não quer descer para ajudar o irmão, para estender a mão. E teu irmão não pode subir até lá em cima. Mas tu pode descer. É isso que acontece. São avarentos. Judas era avarento. Porque só pensam neles. Tá entendendo como é que é? Tu vai dizer, não é assim. É assim sim. A gente está vendo tudo na igreja. É desse jeito. Um monte de irmãos avarentos. Mas que querem céu. Não sei o que eles vão encontrar no céu lá. Se aqui não consegue mudar, não consegue deixar a avareza, eu não sei. Vamos continuar aqui. Colossenses 3:5. Vamos ler aqui.
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aí eu ficava pensando, idolatria? Avareza é idolatria? Avareza é idolatria. Por quê? O que é idolatria? É aquilo que você bota no lugar de Deus. É o teu Deus. Não é verdade? Então, para muitos, o seu Deus é o dinheiro, é a riqueza, é o patrimônio, é os bens materiais. E a Bíblia está dizendo que essa avareza, esse amor, é idolatria. Por quê? Porque é o Deus daquela pessoa. É o Deus daquela pessoa. Então, o Deus de Judas, desses Judas, que nós vamos ver as características disso dentro da igreja para a gente reconhecer, não é Jesus Cristo, não é o Senhor. Por isso não chamava de Senhor, não era o Deus deles. Não, é só o mestre. Mas quem era o Deus de Judas, então? Como é que é o nome desse Deus, dessa avareza? Como é que era o nome do Deus de Judas, então? Dentro da igreja. Um discípulo de Jesus. Um ministro dentro da casa de Deus, como a gente vê muitos hoje. O Deus deles não é o Senhor Jesus Cristo. Qual é o nome do Deus deles? O nome do Deus deles é esse aqui, ó. Botei bem grande. Mamon. Mamon. Esse é o Deus deles. Desses pastores, desses ministros, desses irmãos. O Deus deles é esse aqui, ó. Por isso é idolatria. Eles amam mais isso do que o Senhor. Eles vão falar, o Senhor Jesus, mas não tem como Senhor. O Senhor deles é o dinheiro. O dinheiro diz para eles onde eles ir, onde eles trabalhar, onde eles devem ir, o que eles devem fazer. Aí a Bíblia diz onde eles devem ir, o que eles devem comer, o que devem se vestir, onde trabalhar eles não querem. Mas onde o dinheiro manda, aí eles vão. Mas onde o Senhor Jesus manda, eles não vão. Então quem é o Senhor? É o Mamon. Esse era o Deus de Judas. Esse era o Deus do jovem rico. Vocês estão entendendo? São avarentos. Qual é o nome do Deus da avareza, o nome do Deus da riqueza? Mamon. Botei bem grande aqui. Esse era o Deus de Judas e o Deus de muitos dentro da igreja hoje. Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Contentando-vos com o que tendes. Esse é o problema hoje, irmão. Ninguém, quase ninguém está contente com o que tem. Não estou dizendo que você não deve procurar, não deve lutar para adquirir certas coisas. Não, não é nada disso. Mas essa busca excessiva, porque você não está satisfeito, porque você está inquieto, está te incomodando, então não está satisfeito com o que Deus está te dando, com o que Deus está te mantendo, você tem que procurar lá. Veja o que está dizendo aqui. Sejam vossos costumes sem avareza, sem a busca nojenta. O que era avareza, irmão Tiago? Busca nojenta do dinheiro, amor excessivo ao dinheiro. Mas isso dentro da igreja? Dentro da igreja. Isso está cheio lá no mundo lá fora. Mas dentro da igreja? Dentro da igreja. Homens avarentos, pastores avarentos, ministros avarentos. E estão ocupando o púlpito. E o povo não vê. Vamos seguir aqui. Judas não foi ao Pentecostes? É verdade. A gente vê muito falar isso, o Mombran falar isso. Muito, né? Quando mostrou suas caras, ele não conseguiu ir. Ele foi justificado. Ele foi santificado. Sim, foi santificado. Não tem a menor dúvida que Judas foi santificado. O Mombran disse que foi. A palavra diz que foi. Aí você vê que Judas era santo. Aí eu me pergunto, e esses homens que hoje estão aí dentro da igreja da mensagem? Que nem para santidade tem. Estão perdendo para Judas. Então tu começa a observar que tem muitos aí, irmão, desculpa eu dizer, essa é a pura verdade, pura realidade, que nem para Judas estão servindo. Porque Judas era santo. E esses escândalos, essas coisas que a gente está vendo aí, isso é característica de Judas? Não. Judas era santo. Amigo da igreja, como a gente vê se eu consigo ler aqui.
Era um discípulo de Jesus que só foi reconhecido, conhecido no tempo final. Na última era. Nós ainda não estamos no final, nós estamos no tempo final, mas não no final de tudo. Agora tem muitos aí, olha, porque a gente sabe que Jesus revelou para João, quando Pedro disse, pergunta para ele quem é, fez sinal lá, quem é aquele que vai trair? E por uma revelação divina, Jesus teve que dizer, olha, aquele que há de me trair é aquele que come o bocado molhado, aquele que come aquela pequena porção molhada, que eu vou molhar aqui, eu der o bocado molhado, é o pedacinho do pão, que eu vou molhar aqui no vinho, esse é o que vai me trair. Teve que vir uma revelação divina, uma revelação de Jesus direta, para poder dizer quem era. Porque senão ninguém sabia. De tão parecido que era. Agora eu pergunto, tem muitos aí fora que a gente está vendo, irmão, não precisa de revelação nenhuma. Estão se manifestando abertamente. Isso não é Judas. Mas tão longe de ser Judas. Muitos estão longe de ser Judas. Os verdadeiros Judas, vão se manifestar ainda. Mas muitos têm características de Judas, sim. Nós vamos continuar lendo aqui. Mas tu vê que foi no tempo final onde ninguém sabia, estava no meio deles. Porque, como eu digo, ele era santo. Ele cria nessa doutrina. Agora tem muitos que não crê. Nem para Judas serve, irmão. Nem para Judas estão servindo. Só para ter uma ideia como é que é a coisa. Aí depois alguém fala, não, mas não fala dessas coisas, vamos falar do milênio, vamos falar do céu aberto, vamos falar lá do companheirismo, nós temos que ter união com avarentos. Se juntar com homens avarentos, sem amor fraternal, sem caridade, egoístas, egocêntricos. É isso que tu quer se juntar? Que o dia que tu precisar e eles têm condições, necessidade mesmo que a igreja necessite e ajude, vão dizer, não, vai, ora que Deus vai te aquecer. E ele vai lá e troca o pneu do carro dele. E ele vai e compra passagem para ir para Dubai, para ir para Europa, para ir não sei para onde lá, para ir para praia ver mulher pelada, turismo cheio de coisa errada. E o irmão necessidade da igreja ele não consegue ajudar. Homens avarentos, corruptos. É isso? Se juntar com isso aí? Irmão, vai, aproveita. Tchau. Eu tô fora. Aquele, como diz a Bíblia, dos tais afasta-te. Faz bom proveito. Vai em paz. Seja feliz. Se isso te alegra, vai. Não reclama depois. Não chora. Fica bem quieto quando as coisas acontecerem. Tu não se importa mesmo. Não te interessa. Você não quer saber. Então, vai. Paz. Felicidade. Saúde. Sucesso na tua vida. Siga esse caminho dos avarentos. Os que têm o Deus Mamon. Vai. Seja feliz. Vamos continuar lendo aqui. Judas não foi o Pentecoste. Bom, Judas realmente não foi o Pentecoste. Porque aí eu ia ficar pensando, né, a expressão do irmão Brana, a gente sabe que não foi o Pentecoste. Os Judas de hoje, eles são avarentos, como a gente viu aqui, uma das características. Estou falando sobre a avareza. E a pessoa que vai ao Pentecoste significa receber o Espírito Santo. Significa nascer de novo. E esses irmãos hoje, ministros, Judas, que têm essas características, a gente vê que eles nunca foram ao Pentecoste. Porque ir ao Pentecoste significa receber o Espírito Santo. Significa nascer de novo. Aí mudar a natureza. Deixar de ser avarento. E eles não querem deixar de ser avarento. Eles amam o dinheiro. Eles amam o poder. Eles amam a administração. Eles amam esse meio. Porque quem vai ao Pentecoste muda. Converte. E eles não querem converter, eles não querem deixar isso. É como o jovem rico. Não, peraí, eu tenho que deixar isso, então eu não vou para o Pentecoste. Eles estão mostrando, eu não nasci de novo, eu não quero nascer de novo. Porque se eles nascerem de novo, eles têm que deixar essa vida de avareza. Eles vão ter que ser caridoso. Automaticamente o Espírito Santo faz isso. Eles vão ser fraternal. Eles vão ter que descer de nível. Algo vai constranger eles. Eles não querem isso. Eles não querem. Bota isso na tua cabeça. Eles não querem. Porque eles amam o outro Deus, o Mamon. É um assunto que eu gostaria de falar. Fazia tempo que estava lendo sobre isso. Mas eu não vejo ninguém falar sobre isso. A Judas traiu o Senhor. Nós estamos vendo agora o que é as características de Judas. Que traiu. Quem é o Senhor? É o Senhor o homem ali ou o Senhor Deus? O Senhor a palavra? Você entendeu? Ir ao Pentecoste significa nascer de novo. Aí, para eles nascer de novo, eles vão ter que deixar essa vida, essa avareza. Eles não querem.
Então eles nunca vão ir para o Pentecoste, porque eles amam essa vida. Vamos continuar lendo aqui. Não estou dizendo que eles nunca vão, né? Deus me perdoe. Não, retira essa parte que eu digo. Mas no momento está mostrando que eles não têm isso. Eles não se importam com o seu irmão. Eles não têm amor fraternal, não têm caridade. Isso é avareza. Deixa eu só ver aqui. Estou vendo aqui só um pouquinho. Agora, uma das características que eu passei aqui, eu devia ter colocado, eu não botei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é a quinta característica, se eu não me engano. Bom, por que Judas era avarento nesse sentido? Lembram aqui dessa característica aqui, ó. Judas era um ladrão, como a gente viu. Ah, Tiago, a Bíblia está dizendo ladrão. Sim, ladrão, nós lemos ali. Né? Ele era... metia a mão na bolsa. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui a... Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que ele era ladrão. Bom, isso significa que... O que é um ladrão? Alguém que pega algo que não lhe pertence. Aqui em João 12:6, vamos voltar, diz assim, ora, ele disse isso, que foi quando a Maria ungiu os pés dele, né? Com aquele unguento lá. Uma das características dele é que a Bíblia chama ele de ladrão. O que é ser ladrão? É pegar algo que não te pertence. Simples assim. Pegar algo que não é teu, não te convém, não é lícito. E ali diz que ele, aquilo que entrava na bolsa, na tesouraria, ele pegava. E tirava o que se lançava ali, o que pegava. Agora, o que está dizendo para nós? Que tudo aquilo que era lançado na igreja, ele como tendo acesso, ou sendo o administrador, como muitos pastores hoje querem ser o administrador total, que o administrador da igreja é só um enfeite para eles, né? Porque eles não aceitam a ordem da igreja e demais mensagem, porque eles não entendem que eles são apenas um membro da igreja, que eles são um corpo daquele membro, eles querem ser a cabeça, membro, tudo. Eles são ministro, eles são ministério, os outros são enfeite. Por quê? Porque eles não têm essa ideia de um corpo, e que ele é um membro daquele corpo, e que aquele corpo toma decisão, mas ele acha que quem toma a decisão é ele, sem consultar o corpo. O que diz ali? Que Judas, o que entrava na igreja, Judas tirava. Aí me leva na escritura lá de Malaquias. Onde me roubaste? Deus perguntando para o sacerdote lá, né? Para os sacerdotes. Vocês estão me roubando. E eles dizendo, mas onde nós estamos te roubando? Vocês estão roubando isso aqui, ó. Traga os dízimos para a casa do tesouro. E na casa do tesouro é para ser usado para os recursos da igreja. Mas o que Judas fazia? Os recursos que entravam na igreja, tenta entender, ele desviava. Ele pegava e roubava. Pegava para ele, está dizendo roubando, porque não era dele. Assim são muitos ministros pastores hoje. Acho que é deles o que entra ali. E o que eles fazem? Surrupio. E aplicam em quê? Carro novo, em fazenda, em chácara, em faculdade para filho. Estou falando nem coisas vergonhosas, tá? Coisas, patrimônios, vão para viagem para o exterior, porque eles acham que o que cai ali é deles, então eles vão lá e pegam. E aquilo que eles pegam não é deles, mas eles acham que é deles. Só que eles não vê, como Judas, a falta que aquilo faria. O que Judas fez? Judas desviava esses recursos que era destinado ao ministério. Aquilo que era entrada ali como oferta, como dízimo, era para ser usado no ministério. No evangelismo, no suprimento dos mantimentos dos discípulos, dos no dormir dos pregadores, no comer dos pregadores, dos demais obreiros dentro da igreja. Tinha 70 junto com Jesus ainda ali, 80 e poucos. Todos eles tinham necessidade, estavam fazendo uma obra,
Precisava dos recursos que entrava na tesouraria. Mas o administrador, no nosso caso hoje geralmente é o pastor, acha que não precisa. Ainda diz, tu tem que ser voluntário. Claro, mas tu não pode forçar a ser voluntário. É aquilo que eu falo, quando tu força alguém a ser uma coisa, você é escravo. O que nós temos dentro da igreja são escravos voluntários. Que colocam na cabeça doutrina e diz, tu tem que ser um escravo bonzinho, irmão. Tu tem que trabalhar para Deus voluntariamente. Mas eu que sou pastor, não, eu não posso ser voluntário. Porque eu que deveria dar o exemplo, eu não posso ser voluntário. Eu que devo dar o exemplo de fé, eu não posso ser voluntário. Eu que devo dar o exemplo de coragem, eu não posso ser voluntário. Eu que devo dar o exemplo de modéstia, de humildade, de simplicidade e de caráter de Jesus Cristo, eu não posso ser voluntário. Mas tu tem que ser voluntário. Porque eu preciso mais que tu. Eu que deveria visitar as pessoas, que deveria visitar os enfermos, que deveria ir nos hospital, que deveria ir nas prisões, que deveria conversar com as minhas ovelhas. Que eu não faço isso, eu não posso ser voluntário. Mas tu, que não tem essa obrigação, que é membro da igreja, tu tem que ser voluntário. Quando tu vai fazer alguma coisa. Viu? É assim. Por quê? Porque são avarentos. Judas era assim. Então quando ele tirava da bolsa, ele não... Tu acha que ele se importava com os irmãos dele? A falta que ia fazer esse dinheiro pro ministério? Jesus sabia disso e fez falta. Porque Jesus, a igreja de Jesus não nadava em dinheiro, como a gente costuma falar. Tinha falta sim. A gente vê lá que às vezes estava passando pela seara, estava comendo, porque não tinha o que comer às vezes. Né? Conforme eles passavam, eles comiam frutas, comiam milho, comiam às vezes o que a terra dava. Jesus passava por ali e sabia. Que às vezes estava as verbas estavam ruins na igreja, os recursos, mas tinha alguém desviando, adquirindo em proveito próprio. Tu acha que ele está pensando nos irmãos? Tu acha que esses pastores que estão comprando casa, comprando carro e levando os filhos a fazer na faculdade, estão pensando na falta que faz para os irmãos dentro da igreja? Não penso, irmão. Não penso. Nunca pensaram. Porque se pensasse, não faziam. E por fazer são ladrão. Porque estão pegando o que não é deles. Vocês estão entendendo? Essas são características de Judas. Aí tu vai dizer que Judas era fraternal. Que Judas pensava no seu irmão. Nossa, que bondoso Judas. Não, ele é avarento. Nós já vimos que é avarento. Não é caridoso, não é generoso. Tem que roubar, tem que tirar, porque tá vendo todo aquele dinheiro entrando. Acho que, nossa, aqui é bom, eu vou pegar pra mim. Ainda tem pastor que abre a boca e nem ouvi. Meu Deus do céu, rapaz. Não, meus filhos fizeram tudo faculdade, meus filhos se formaram, fizeram curso disso, fizeram curso daquilo. Eu teria vergonha, eu fechava a boca e ficava quieto. Dizer, eu peguei da igreja, que fez falta para um outro irmão, e botei meus filhos formar, fazer curso, até viajar com o dinheiro da igreja. Ele estufa no feito e bate. Se fosse eu ficava quieto, calava a boca e ficava quietinho. Com vergonha. E ele tem orgulho de dizer, eu peguei da igreja e coloquei meus filhos lá. Como eu ouvi de um pastor. Eu ouvi. Então eu sou uma testemunha, porque eu vi, como a gente falou, e ouvi. Não vou dar nome. Outros pastores falando. Né, o pastor dizendo, não, hoje eu tenho o que eu tenho. E ele não tem pouco. Tem muito. Patrimônio. Porque eu soube adquirir, eu soube trabalhar com os recursos da igreja. Ele tem o orgulho de dizer que os patrimônios que ele tem, terras, casa, carros, mais de um, porque ele soube administrar e adquirir da igreja. Ele tem orgulho disso. Tem um orgulho de pegar o que não era dele, porque ele acha que é dele. E isso que ele pegou fez falta, ou está fazendo falta, no corpo local dele e na região dele. Porque diz o Mombrana, um pastor, quando é levantado, ele é pastor não só da igreja, mas é daquele lugar. Aquelas pessoas querendo ou não querendo. Um dia elas vão ter que reconhecer. Um verdadeiro pastor, viu? O verdadeiro. E, então fez falta naquele evangelismo, fez falta naquele campo. Aqueles recursos que ele pegou, Judas. Você está entendendo? Eu não estou chamando tal e tal pessoa. Não estou citando o nome, nós estamos vendo as características. Judas não pensava nisso. Judas queria obter os recursos da igreja em proveito próprio. Ele não se via como membro daquele corpo. Que ele também precisava. Os outros, o importante é eu. A igreja para mim é emprego. É isso que está acontecendo. Eu sei que é difícil, é duro dizer, mas essa é a verdade. É assim que está funcionando. Quem são os Judas de verdade, então? Aqueles que traem eles
Porque eles dizem, não vou mais seguir porque o senhor está errado nisso. E eles chamam outro de Judas? Ou é eles que estão traindo a palavra? Quando a palavra disse para os discípulos lá, Jesus dizendo, quando vocês entrarem de casa em casa, não levem alforge, não levem 2 túnicas, vão em humildade e tal. Deus mudou? Vão em humildade, vão em simplicidade. Eles querem obedecer? Não, porque não é o Senhor deles. O Senhor deles é o Mamon. É o Mamon. Entendam isso. Então é idolatria. Outra coisa, Judas se sentia feliz, irmão, por enriquecer, tirando os fundos da igreja. Os pastores têm orgulho aí, eles estão desviando tudo aí, eles batem no peito, um chega a fazer competição com o outro. Irmãos também que mamam dentro da igreja, vamos dizer assim. Aqueles que realmente mamam ali, que são os terneiros. Com perdão da palavra, mas é isso, não são ovelhas, são terneiro. Tem orgulho de se sentir feliz de tirar os fundos. Assim era Judas, irmão. Ele estava feliz em tirar os recursos da igreja ali, por estar seguindo Jesus e achar que o que estava entrando ali, aquilo está fazendo bem para ele. Nossa, como é bom seguir Jesus. Mas Jesus, irmão, avisou várias vezes, e muitas vezes, advertiu dizendo do perigo da hipocrisia, do perigo da avareza, do perigo da ambição, do fermento dos fariseus. Várias vezes ele disse, meu reino não é terreno, meu reino é celestial, não cobiçai as coisas da terra. E Judas estava ali, mas Judas deu bola para isso? Não. Jesus falou do perigo disso tudo, do perigo do dinheiro, do perigo da avareza, do perigo da ganância. Se ouviu e ignorou tudo, voluntariamente. Essas pessoas que estão dentro da igreja hoje, fazendo esse tipo de coisa, fazem porque querem, voluntariamente. Eu não vou dizer que são perdidos, não vou me atrever, mas as características que estão apontando, ministério de Judas. Dói dizer isso, é verdade, mas nós estamos olhando, estamos vendo as características. Era essas. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bom, isso eu vou falar mais adiante. Vamos continuar aqui. Passei daqui, passei daqui. Bom, lembrando, começa aqui a... Acho que eu esqueci aqui. Vamos voltar de novo aqui, porque então vai ficar mais fácil. Só um pouquinho. A quinta característica de Judas, irmão. Judas era hipócrita. Por que Judas era hipócrita? Por que eu digo que Judas era um hipócrita? Como a gente já leu ali, lembra? Quando a Maria derramou aquele vaso valioso nos pés de Jesus, para ungir os pés de Jesus, e secou com seus cabelos, o jantar em Betânia, também vamos falar disso, e ele disse, por que não, né, questionou, não, mas que isso? Esse desperdício todo, esse vaso caríssimo, que acho que valia 300 dinheiro, se eu não me engano, 30 peças de dinheiro, não lembro quanto valia, 300 dinheiro, acho que era, que diz lá. E ele dizia, por que não usou tudo isso e vendeu para dar para os pobres? Aí a Bíblia diz bem claro, como a gente já leu ali, não é porque ele se importava com os pobres, porque era ladrão e pegava. Não, os pobres para ele, ó. É ou não é hipocrisia? Não, vamos ajudar os pobres. Mas, irmão, quem tira da igreja em proveito próprio, não consegue nem pensar nos próprios da igreja, está pensando em pobre. Não pensa nem nos seus dentro da igreja. E que hipocrisia. Aí tu vê esse mundaréu de ministros, esse mundaréu de homens. Mais uma vez alguém vai dizer, o Thiago virou odiador de pastor. Não estamos escrevendo e vendo. Tu acha que eles estão se importando com os pobres? Eles gostam tanto de pobre, como eles falam, que eles mantêm e continuam mantendo os pobres perto na igreja dele. Eles não pensam em ajudar os pobres da igreja dele. Não, continua aí, porque eu gosto de pobre, então eu quero estar perto dos pobres. Eu quero ter pobre na igreja. Mas bem-aventurados são os pobres, não é? Como diz a Bíblia, pois deles é o reino de Deus. Não a pobreza, os pobres. Aí a maioria desses ministros, pastores, são hipócritas. Hipócrita, não, vamos dar para os pobres, vamos fazer. Mas eles não fazem. Pelo contrário, tiram os recursos para comprar sítio, para comprar chácara, para comprar fazenda, para comprar carro do ano, para botar o filho na faculdade. Tira os recursos e entorna e deixa a igreja pobre. Alguém está precisando. É ou não é hipocrisia? É pura hipocrisia. Judas dizia a mesma coisa.
penso pros pobres. Mas por que se tu pensasse nos pobres, tu não pegava, tu não roubava da igreja, que tá fazendo falta pros pobres? Aí agora o outro lá que vem que doa, aí vamos doar. É que nem eles fazem, porque nós convivemos. Aqueles que me ouvem sabem, eu convivi, eu posso falar isso. Não, nós temos que fazer coisa pros pobres e tal. Mas ele não abre o patrimônio gigantesco dele para dar pros pobres. Por quê? Porque não tem amor ao pobre, não tem amor ao irmão dele. Se é que tem amor aos parentes natural, vamos dizer assim, né? Ah, mas tu tá falando de indireto. Não, não gosto de dar indireto. Tô falando o que eu vi, o que eu falei, o que eu vi, eu presenciei. É isso que nós temos que ser contra, para não deixar que isso volte, que isso aconteça. Então tem muitos aí falando, mas o que é Jesus, uma das características do evangelho do Filho do Homem, nos seus dias? Aos pobres é pregado o evangelho. E por que não é pregado aos pobres aí fora? Porque não tem recurso. E por que não tem recurso? Porque tem alguém roubando. Ah, não pode usar essa palavra, mas é a Bíblia que está dizendo, está me roubando. Leva os dízimos e as ofertas para casa do tesouro e lá pessoas competentes, que é para ser usado na obra, no ministério. Não, mas não é para comprar casa, não é para comprar patrimônio, não é para fazer viagem. Avarentos, volto a dizer de novo, avarentos. Onde é que eu estava aqui? Entendeu por que eu digo ali, por que Judas era hipócrita? Por causa disso. Aqui é a característica 7, irmão. Judas usava o evangelho para obter lucro e comércio. Essa aqui então. Essa aqui então, nossa. Sétima característica aqui, ó. Número 7. Judas usava o evangelho para obter lucro e comércio. Aí tu vai dizer, não, Tiago, era? Porque ele viu em Jesus, irmão, tenta entender. Ele viu as denominações do dia. Fariseus, saduceus, herodianos, alexandrinos, principalmente os saduceus ali. Que eram os mais ricos. Líderes daquelas seitas, tudo bem de vida. Cheio de camelos, cheio de jumentos e posses e terras. Aí aparece um grande homem, um rabi. Eles eram mestres, né? Aparece então o Senhor Jesus Cristo. Ele viu naquele homem Jesus um grande rabi, porque ele olhava para os outros homens, os rabis daquele dia. Por isso ele chamava de rabi. Pensou, nossa, surgiu a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, dos alexandrinos, dos herodianos, tem os escribas, tem não sei mais quem, tem tanta coisa ali. Então, tá surgindo mais uma mensagem, tá surgindo mais uma. Né? Ele viu nessa possibilidade de Jesus de obter lucro, de se dar bem em cima de um grande rabi, como muitos estavam se dando bem em cima de grandes rabis. E Jesus ainda dizia, meu reino não é aqui, meu reino não é da terra. E Jesus pregando contra essa avareza, pregando simplicidade, pregando modéstia e dando exemplo. Com o tempo, o Judas queria enriquecer com o evangelho, com Jesus. Queria estar dentro da igreja da mensagem, dentro dos tabernáculos hoje, queria se dar bem na vida. Quando viu que essa possibilidade não existia, foi onde ele deixou Jesus. Depois de 3 anos, não. Aí chega. Não enriqueci. Estou perdendo dinheiro. Perdi meu emprego. Por que eu quero servir essa mensagem? Meus sonhos já foram embora. Não estou rico. Perdi dinheiro. Para que servir a Jesus? Para que servir a Jesus? Você não tem o lucro nenhum. Essa é a característica de Judas. Foi lá e entregou Jesus. Quando ele viu que a possibilidade de tinha se acabado, dele se dar bem na vida, ele vendeu Jesus. Ele fazia comércio. Aí eu pergunto, quantos estão dentro da igreja hoje fazendo comércio com a fé? Comércio com a palavra? Tu vai dizer, Tiago, não é bem assim. É assim. Irmãos, há pouco tempo na nossa igreja, vou dizer porque a gente conviveu. Não adianta falar, tem que falar para criar vergonha e sumir, se acabar, se exterminar. Não interessa quem participou. A vergonha. Aqui em Curitiba, nós que fizemos parte de Curitiba e tudo que aconteceu, coisas ocultas, eu estava no Rio Grande do Sul, não sabia disso, e você sabe disso. O que estava virando Curitiba, a nossa Curitiba aqui? Irmão, Curitiba era o pregão do Paraná. Vamos falar abertamente. Curitiba era conhecida como o pregão do Paraná. De só negócios que estava acontecendo ali. Tudo no nariz de muitos sacerdotes e irmãos que sabiam o que estava acontecendo. Muita gente envolvida. Deu no que deu. Aí eu pergunto pra ti, pensa comigo que tá me ouvindo. Que é pra te ouvir e criar vergonha.
Se o negocião que estava fazendo ali tivesse dado certo, eu pergunto para ti, não acontecesse o que aconteceu, tivesse dado certo, o que ia virar? O que Curitiba e Paraná ia ser conhecido? Quem sabe no Brasil e no mundo. Aos olhos de todos os sacerdotes que tinham comunhão, que estavam em colúnio, sabiam, seus parentes, seus filhos, tudo sabiam o que estava acontecendo, porque já vinha de anos e anos. E o povo fiel chorando dos seus dias de oferta, crendo que aquele lugar era um lugar correto. Era o pregão, negócio que as pessoas vinham, que nem o pregão das bolsas de valor lá, que se juntam lá para negociar. Era isso que era Curitiba. Eu falo porque eu fiz parte daquilo ali. Aí hoje estão chorando, estão lamentando tudo o que aconteceu. Mas eu falo para vocês que participaram disso. Peçam misericórdia diante de Deus, para que até onde Deus talvez não desgostou do que foi feito dentro da casa dele. Porque foi profanado aquilo ali. Foi profanado, foi humilhado, foi feito escárnio diante dos olhos de Deus. Não é por causa dos irmãos, é por causa da casa de Deus. E se Deus não se agradou de tudo isso que foi feito, o que tu acha que vai acontecer? Ah, passou, porque muitos estão se lamentando, chorando, porque perderam o posto, porque perderam isso, porque foram enganados. Mas não estão chorando, não se lamentando, não estão colocando pó na terra, não estão fazendo jejum, se lamentando pelo que fizeram na casa de Deus. Porque que a casa de Deus foi usada. É isso que eu vejo que está fazendo. Estão fazendo comércio fizeram, e muitos estão fazendo comércio da fé. A mesma coisa dentro das igrejas hoje. A mesma coisa, querem ganhar dinheiro. Cambistas de porta de igreja. Mas ninguém pode falar nada. Não toca no assunto, deixa assim, irmão. Não toca nessas coisinhas, que nem eu vi um ministro falando. Mano, vamos parar com essas coisinhas. Não toca nessas coisas, nós devemos se amar. Vamos falar de coisas, vamos se amar. Vamos estar junto. Que nojeira. Um covardão. É, coisinhas. Adultério é coisinhas, irmã. Roubando ali. Não, é coisinhas, irmã. Não, mas é requisito do pastor que nunca foi chamado para ser pastor. Não, isso é coisinha. Tudo é coisinha. Não foi uma coisinha de Eva que nós estamos nessa desgraça. Era uma coisinha de nada que um tira a vida do outro. E é uma coisinha de nada que se tu não se arrepender, tu vai pro inferno. Ah, irmão, tu não pode julgar. Eu tô lendo a palavra. Não se arrepende para te ver onde vai parar. Tu foi consciente, foi deliberada à vontade, sabia o que estava fazendo, tanto pastor quanto irmão, quanto estão fazendo e outras coisas. Voluntário. Tu acha o quê? Aí é muito fácil ser crente. Ah, irmão, tu tá me julgando. Não tô te julgando. A palavra julga. Foi o que Jesus disse. A palavra que tá dizendo que vai. Eu só tô repetindo. Fica bravo com a palavra. Ficarão de fora quem? Os adúlteros, os ladrões, os cães, os que se prostituem, os avarentos, cobiçosos e por aí vai. E a igreja sendo usada por um monte de tipo de coisa. Para negócio. Quando eles veem que eles não têm essa oportunidade mais e que não estão lucrando, eles vão embora. Porque o negócio deles é dinheiro. Não é adorar a Deus. Eles vêm para a igreja no domingo, na quarta, para se encontrar com os irmãos e fazer negócio. Não é a característica de Judas. Quando Judas viu, não dá mais, não estou ganhando dinheiro aqui, aí eu vou lá no tabernáculo do outro, congregar com outro pastor lá. Vou aqui, vou de São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. Mas como eu disse, eles não têm ideia de corpo. Quem é o grupo deles? Qual pastor se identifica com a palavra? Não se identifica com a palavra nenhuma. Primeiro é o negócio, depois é a palavra. Aí vão até para outro país, porque o negócio é ganhar dinheiro. Não conhece o pastor lá, não se identifica com aquele pastor, não conhece aquele povo, não conhece nada. Mas vai lá, porque a oferta de emprego é melhor lá. Foi o que aconteceu com Judas. Judas veio de Queriote para a Judéia, junto com Jesus da Galileia ali, com os discípulos. Viu a fama de Jesus, disse, vou ganhar, vou me dar bem. E começou a roubar, como viu que não podia, começou a roubar. Acho que Deus vai deixar passar. O que a gente leu no livro de Atos ali? Deixa eu ler de novo aqui. O que aconteceu com Judas? Adquiriu um galardão da iniquidade, precipitou-se, rebentou-se pelo meio e se enforcou, não é? Isso que eles estão fazendo hoje, tanto o ministro quanto os irmãos, não é? Vamos falar só de ministro? O que tu acha que vai acontecer? Não se enforcar na própria ganância, na própria avareza. Porque estão usando a igreja para isso. Jesus não é para ser usado para isso. Jesus Cristo é para levar esperança para as pessoas. Não para fazer negócio. Então eu oro por vocês, irmão, e eu peço, se arrependam. Busquem a Deus e vejam. Peçam misericórdia quanto possam, se arrepender de coração, para ver se Deus se apieda de vocês do que a igreja foi usada. Eu não estou dizendo só aqui em Paraná, estou dizendo em todo lugar do Brasil. Aí você quer que a gente se junte, tenha comunhão? Não, mano, temos que se juntar, ter companheirismo. Com quem dá mais valor para palavra, por dinheiro do que a palavra, como Judas? É isso?
que está tirando recurso, que está fazendo falta para um irmão ou outra irmã que é fiel dentro da igreja? Por que nós vamos ter companhia se juntar com isso aí? Que aí vai, irmão. Vai. Seja feliz. Repito e digo não. Vai, seja feliz. Vai com Deus. Prosperidade, saúde. Vai. Deixa nós quietos aqui no nosso canto, os rebeldes, né? Os desprezados, que tá bom assim. Deus não tem deixado faltar nada. Como nós lemos ali, né? Que seja a vossa conduta não na avareza, e assim com ousadia dizer, o Senhor é meu ajudador. É o Senhor meu ajudador. Não é os negócios. Se é que tem negócio errado, né? Um dia mais tarde nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar aqui. Judas desprezava a palavra. Ah, não, antes eu quero ler a parte 6 aqui. Judas era amigo da igreja. Deixa eu ler aqui. Não, vou falar outra coisa aqui. Nós sabemos que o Mombrana sempre comparou Judas com Elvis Presley, né? Ainda continua a parte ali. Judas queria fazer comércio com a igreja. Tá bom? A parte 6. 7. A sétima característica. E muitas mensagens tu já leu que Mombrana compara Judas com Elvis Presley. Dizendo que Elvis era o moderno Judas. Por quê? Eu ficava pensando, mas por quê? Durante muitos anos. Embora eu já tive esse entendimento durante muitos anos, mas eu levei muitos anos para entender isso. Até que eu vi o Mombrana mostrando e falando isso aqui. Na mensagem, Coríntios, o livro da correção, ele fala isso aqui, ó. Pregado em 14 de abril de 1957. Parágrafo 63 em diante. Olha só. Isso aqui eu já li uma vez e eu vou ler de novo. Mesmo muitos pregadores tentando justificar este Elvis Presley, que não é nada neste mundo a não ser o moderno Judas Iscariotes. Olha o que ele está dizendo. Elvis, ele está comparando com Judas. Mas o que Elvis fez de tão errado? Judas Iscariotes recebeu 30 peças de prata. Elvis Presley recebeu $1 milhão e uma frota de Cadillacs. Mas ele se vendeu. Como assim ele se vendeu? Ele era um crente pentecostal e vendeu a sua primogenitura para se tornar um rock and roll. E é inspirado pelo diabo. Eu não vou poupar isso, não senhor. É um moderno Judas Iscariotes. Aí eu ficava pensando, mas o que Elvis fez? O irmão Branco começa a dizer, veja, Judas, porque fazer parte da igreja de Jesus, está no ministério de Jesus, no ministério do Filho do Homem Legítimo, não te dá lucro. Não te dá riqueza, a não ser que tu tenha que roubar. Aí eu lembro, eu devia ter trazido essa mensagem aqui. Hoje eu estava anotando e olhando aqui, não trouxe. Né? Tá anotado no meu caderno em algum lugar. Que o Morana mostra, se eu não me engano, é um profeta envergonhado. Tenho quase certeza que é essa mensagem, um profeta envergonhado. Quando ele fala de Esdras, Neemias lá, que homens que estão no púlpito hoje, que estão obtendo lucro, que se eles tivessem a vida normal, eles não obteriam como eles obtêm com o evangelho. É uma vergonha. Então eles estão na igreja porque se eles estivessem trabalhando alguma coisa, eles não teriam os patrimônios, as riquezas que eles têm. Isso é uma crítica, o Branco está condenando isso. Ou seja, estão usando o evangelho para enriquecer, para ter uma vida fácil. Mas eu repito, um dia vão ter que dar conta. É simples assim. E se esse pastor não passa, tu acha que a igreja passa? Aí já vão dizer de novo, olha, o Thiago está odiando lá os pastores e tudo mais. Não, tô falando da realidade. Para acordar e olhar a realidade. Tu acha que isso vai passar? Alguém que desvia recursos da igreja. E se esse pastor não entra, pode ser 1.000, 10.000 pessoas que estão debaixo dele. Se o pastor não tem fé para fazer o que é certo, porque não pode dizer, ele não consegue dizer com ousadia, o Senhor é meu ajudador. Ele tem que roubar. Muitos deles têm que roubar. O que é roubar, que a gente já viu? É pegar o que não é teu. Tá entendendo? Se ele não vai entrar porque é um ladrão e o povo que está debaixo dele é o quê? Tu acha que vai entrar? É simples assim. 1 mais 1 é 2. Então o que a gente leu aqui? Elvis, mesma coisa, Judas ficou 3 anos com Jesus. Quando viu que não conseguia enriquecer, que não conseguia obter lucro, disse, eu não estou perdendo tempo aqui dentro dessa igreja. Estou perdendo tempo dentro da igreja do Rio Grande do Sul, dentro da igreja de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, vou embora. Eu vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque se eu tenho que viver uma vida
Judas viu que tinha que viver uma vida sendo ministro. Teria que viver uma vida modesta, simples, humilde, não dá lucro. Ele disse, eu não quero. O que Elvis fez? Cantava bem, tinha o dom de cantar, mas isso não dava lucro para ele. Viver em santidade não dava lucro para ele. Aí que o Mombrana mostra que ele resolveu vender Jesus, como Judas fez. Eu não quero mais. Vou vender ele por 30 moedas. E o que dá mais, o dinheiro aqui me dá mais lucro. Não vou ficar mais no ministério de Jesus. Não vou ficar mais no ministério do Filho do Homem. Se é para viver desse jeito, essa vida simples, modesta, salvando almas, mas eu não ganho nada, então eu não quero. Então Judas fez a mesma coisa. Eu também não quero. Vou vender e vou ganhar dinheiro. Vou vender Jesus. Vou vender dinheiro. Vou ganhar dinheiro. E ganhou, como diz o Mombrana, muitas frotas de Cadillac, né, muito dinheiro. Enriqueceu mesmo. Fez comércio do evangelho. Como muitos estão fazendo comércio dentro da igreja. Repetindo. Não é a característica de Judas? Usar o evangelho para obter lucro. Para obter lucro. Ganhar dinheiro. Por isso que o Mombrana compara Elvis com Judas. Dentro da igreja não dá lucro, tem que sair fora, tem que ter um pezinho no mundo, fazer alguma coisa errada para ganhar dinheiro. Por quê? Porque se viver da palavra pura, não dá dinheiro. Desculpa. Vamos continuar lendo aqui. Parágrafo 64. E então, até mesmo ministros, olha o que ele está dizendo, mesmo ministros estão tentando estabelecer este tipo de coisa. Que coisa, irmão Brano? E Elvis Presley dizendo, sim, eu confio em Deus para todo o meu sucesso. Meu Deus. Como poderia um Deus santo e vivo alguma vez dar sucesso à vulgaridade? Aí a maioria dos ministros hoje, irmãos enriquecendo na igreja, fazendo negócio errado, coisa errada, dizer, não, eu agradeço a Deus pelo meu sucesso. Pelo meu sucesso. Coisa errada na igreja. Muitas vezes sobrinho de pastor, filhos de pastor, esposa de pastor e por aí vai. Os cabeças. E ainda diz, eu confio em Deus para todo o meu sucesso. Que nem outro pastor que eu citei, orgulhoso. Toda a minha riqueza que eu adquiri, eu subadquiri. Coisa mais fácil que tem, né? Entrou na igreja e pegava, eu adquiri. Porque muitos perderam, muitos ficaram pobres, mas eu tive cabeça, eu tive discernimento para adquirir meu patrimônio. Eu quero ver responder isso diante de Jesus um dia na frente. Humilde, simples, com aqueles olhos, chama de fogo, pé de latão. Né? Dizer, não, eu subadquiri. E quando eu adquiri, eu deixei faltar um monte de coisa. Eu quero ver se vai ter essa coragem, como muitos têm. Só isso. Parágrafo 64. Muitos ministros. Continuando no 64. E é um diabo demoníaco que tem sido absolutamente um dos maiores empecilhos que esta nação já viu. É um sujeito como o Elvis Presley que manda milhões de almas para o inferno através desta velha coisa suja, rock and roll imundo. Certamente eu não tenho nenhuma palavra de desculpa de modo algum. Se você puder crer que sou profeta de Deus, recorde que existe um demônio encarnado absolutamente. Veja que o Mombrana está dizendo, não vou poupar. Então a mesma coisa vale para esses irmãos. Se você ainda tem intenção, como teu irmão eu digo, te arrepende e muda. Quer fazer comércio com a fé, quer fazer comércio com Jesus Cristo, quer estar na mensagem para ganhar dinheiro, quer tirar recurso e desviar, é como Elvis Presley, é como Judas. O teu fim vai ser o mesmo. Ah, irmão, tu tá me condenando, não estou condenando. A palavra julga, eu estou repetindo o que diz a palavra. Tu interpreta como tu quiser interpretar, entende como tu quiser entender. Não sou responsável pelo que tu interpreta, pelo que tu entende. Sou responsável pelo que eu falo. Eu estou falando é a palavra. Estou dizendo o que diz o irmão Brana. Quer fazer comércio com a fé, quer lucrar com o evangelho, seja qualquer posição dentro da igreja, teu fim vai ser o mesmo. Vamos continuar lendo aqui. Parágrafo 65. E Jimmy Osborne e aqueles outros não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aqui ele começa falando no começo sobre Jimmy Osborne, né, que tocava lá fora, fazia coisas imundas, depois estava tocando na igreja. Mas olha o que o irmão Brana fala. Em vermelho aqui eu grifei, tá bom? E nem mesmo nenhum homem que toma o nome de Deus em vão e vai a bailes e dança este rock and roll e coisas vulgares como esta e vem a qualquer púlpito e tenta tomar a palavra de Deus. Meu Deus. Nenhum homem
que toma o nome de Deus em vão e vai a bailes e dança de rock and roll e coisas vulgares como esta, e vem em qualquer púlpito e tenta tomar a palavra de Deus. Como é que é, irmão Brando? Vamos repetir. Homens que vão a lugares assim vulgares, que tomam a palavra de Deus e vêm para o púlpito, têm o direito? E aqueles que adulteram, que traem suas esposas? E aqueles que desviam o dinheiro, que roubam da igreja? Aqueles que investem em patrimônios diamante? E aqueles que fazem viagens para a Europa, para Dubai com recursos da igreja? E deixa as suas ovelhinhas passar necessidade? E aqueles que fazem lavagem de dinheiro? E aqueles que saem na mídia no mundo todo, no exterior, por escândalo, que juntaram milhões e milhões e não declararam a Receita Federal? Que cometeram crime de sonegação fiscal, criminosos? E aqueles outros que têm filho fora de casamento? E aqueles outros que tantas outras coisas que estão aí apoiando, que morou com esposa antes de ser pastor da mensagem, 5, 6, 3 anos com uma mulher mundana já foi casada com outra, e hoje ele é pastor da mensagem. E tem pastores que acobertam isso dizendo que passou, passa uma régua. Filho de pastores que vão para a zona de prostituição, usando dinheiro da igreja. O que vai acontecer? Aí pode estar pregando, pode estar tocando. Não, pastor, é a super graça. Ah, esqueci, nós estamos no tempo da super graça. Eu não posso falar, tá certo? Eu tenho demônio. Eu estou errado, meus irmãos estão errados. Porque a super graça tem que passar o pano e dizer está tudo debaixo do sangue. É desse jeito. Nós estamos no tempo da super graça, né? Não precisa obra nenhuma, não precisa santificação nenhuma. A graça cobre tudo, até as desgraças deles. Tu vê que o Mombrano disse aqui, ó. Não estaria subindo do púlpito. Eu vou continuar lendo. Por essas coisas menores. Hoje eles fazem coisas maiores e estão pregando. No mesmo dia estão pregando. Não, me arrependi e confessei. Vamos ler aqui. É isto que acontece com muitas dessas igrejas hoje. Concordo, Morando? Aqui da mensagem. Aqui no Paraná, aqui tem muito disso. Onde eu vivo aqui. Fora os lugares que eu não conheço. Você toma algum desses jazz, desses lugares por aí. Uma mocinha sai fora e dançando todos esses rock and roll em uma noite. E os irmãos que vão pra praia, irmão Brando, como é que tu acha? Que vão pra praia, seus filhos vão pra praia, suas filhas vão pra praia, fica o seminu lá, tira foto, coloco no, sei lá, nas redes sociais, a gente fica olhando, estão lá tocando, cantando e pregando. Como é que fica, irmão Brando? Olha o que ele diz aqui. Ela vem ao altar e na noite seguinte você a coloca aí em cima para cantar um hino especial. E os irmãos que vão à academia? E as irmãs que vão lá à academia fazer artes marciais? Vão fazer karatê, vão fazer taekwondo, fazer não sei mais o que, e por aí vai. Desculpa. E o pastor sabe não falar nada. Não, mas irmão, é a abertura da palavra, é o ministério do Filho do Homem. Abre as porteiras da toda porcaria. As irmãs lá se agarrando com o irmão, epa, upa, e daqui pra cá, aprendendo artes marciais e tudo mais. E judô e aquele rala e rola, aquele agarramento. Tudo pensando em Jesus. Os irmãos na academia para ficar mais forte, né? As irmãs para ficar mais bonita. Tudo lá, puxando ferro, aquela coisa toda, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus é maravilhoso. E o maridão lá, permitindo a mulher lá. A mulher do crentão lá, né? Depois canta na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. E ela lá olhando aqueles homens pelados, seminu, as irmãs seminu, o irmão indo lá, a irmã não fala nada, os irmãos não falam nada, e vai virando aquela coisa, aquela bagunça, tudo pensando em Deus lá, né? Tudo lá, fazendo ginástica lá, pula pra cá, pula pra lá, pensando em Deus. Então tudo nessa hora pensando em Jesus Cristo, né? Que maravilha. Tudo pregando, e muitos ainda pregando. Olha a nojeira que virou. Alguns de vocês, rapazes, tomam aqueles tocadores de... Olha o que o Brando dizendo. Tomam aqueles tocadores de guitarra na noite, de lugares aí de fora, como boates, e os colocam no púlpito, pregando por 2 semanas. Olha, eu destaquei ali em vermelho, ali em negrito, e botei em itálico ali, ó. Irmão, vou te contar. Ele jamais faria isto aqui. O que é, irmão Brando? Ele jamais faria isso aqui. Com certeza não. Ele tem que buscar e provar e encontrar ser um homem de Deus. Desculpa. Nós não cremos em passar a noite pulando por aí. Pulando por aí assim.
E isto que deixou a igreja na condição que está hoje. O que foi, irmão Brana? Irmão, eu vou te contar. Irmão Brana dizendo, ele jamais faria isto aqui. Irmão Brana, se ele tivesse traído a esposa dele no mesmo dia ele quisesse pregar, tu colocaria o irmão Neville aí, irmão Brana? Pregar no teu púlpito aí se ele tivesse traído a esposa dele? Tu colocaria o irmão Neville aí, irmão Brana, se o irmão Neville tivesse investido, roubando da igreja para investir na bolsa de valor? Tu colocaria o irmão Neville pregar, irmão Brana? Apresentar diante da igreja, se ele estivesse fazendo lavagem de dinheiro? Tu colocaria, irmão Brana? É a pergunta que eu tenho, eu queria conversar com o irmão Brana. Irmão Brana, tu colocaria o irmão Neville aí pregar como teu co-pastor e deixaria ele como pastor, apresentaria para a igreja, se ele tivesse espancado a esposa dele? Tu colocaria o pastor Neville, irmão Brana, como ser um pastor da igreja, representante do povo, se ele tivesse indo na academia? Tu colocaria, irmão Brana, o irmão Neville, pastor Neville, como pastor, apresentaria para a igreja? Se ele tivesse, durante muitos anos, ter feito caixa 2 com o dinheiro da igreja, milhões, e não apresentasse para a igreja, tivesse uma riqueza inestimável, e saiu em todas as mídias populares, um monte de pastor apoiando ele, os homens de negócio apoiando ele, tu ia apoiar ele, irmão Brana? Faça a pergunta. Será que o irmão Brana faria isso? Tu vê que ele disse, ele aqui não faria isso. E por que nós temos que aceitar essa nojeira toda? Não, mas não tem que diga que eu posso ser ministro, que eu posso cantar, não tem na lei isso. O Brana está dizendo aqui, ó, mostrando para nós. Mostrando coisas menores do que tu fez. Eu vou aceitar essa nojeira. Nós vamos aceitar essa nojeira. Pensa um pouco. As pessoas perderam a questão, um assunto que eu quero trazer, se Deus eu já falei uma vez muito pouco sobre isso, se Deus me der inspiração. Emoção versus unção. Unção é uma coisa, emoção é outra. As pessoas perderam a capacidade de raciocinar. Elas querem coisas legais na lei para dizer que pode, não pode. Elas não conseguem mais, irmãos. Esse evangelho que foi trazido por esses ungidos, esses falsos ungidos que estão em cima dos púlpitos. As pessoas perderam a capacidade de raciocinar e não sabem mais o que é certo e o que é errado. Porque a lei, irmão, o que está escrito, qualquer lei, digo, de um país, ela é baseada em coisas morais. Não é o contrário. As pessoas acham que aquilo é certo e errado. Um conjunto de homens, um grupo de homens se junta e forma a chamada Constituição, que é um livro de regras, baseado em coisas que é correto e que é incorreto. E se torna lei legal. Mas hoje, é como eu sempre falo, se discute o que é legal e não se quer discutir o que é moral. Porque não se tem mais capacidade para as pessoas discutir o que é errado e o que é certo. Aí olha na palavra lá, um pastor fez isso, aquilo. Desculpa. Não, tá na lei ali, ó. Tá vendo? Que nem eu vi uns falando. Eu estava discutindo agora com o irmão que estava no final de semana aqui, nós conversando, que eles gostam de usar muito essa escritura, né? Eles gostam demais de usar essa escritura. Deixa eu ver, só ler aqui para eu não me perder, tá bom? Deixa eu ver. É isso aqui mesmo. Aquela escritura que está em Hebreus, se não me engano, Hebreus 7, capítulo 7, que o Mamran fala de Meda, se Meda separasse de mim, isso me tiraria do púlpito, se ela se divorciasse. Mas veja, você volta 1, 2 parágrafos para trás, o Mamran começa a dizer, se eu amasse Meda, eu tivesse relação com uma esposa, sair com uma outra mulher, eu chegasse para Meda, querida, eu fiz isso e tal, você me perdoa? Se ela me amasse, ela me perdoaria e tal. Se ela se separasse de mim, isso me tiraria do púlpito. Veja, eu seria um homem divorciado, isso me excluiria do ministério. Mas por que exclui ele do ministério? Por que ele seria reprovado? Porque ele traiu Meda. Ele não foi fiel à mulher na qual Deus foi testemunha. Isso já reprovou ele. Não é porque Meda separou dele. É porque ele já foi reprovado porque ele traiu a esposa. Ele não é puro, ele é imundo. Não serve para o ministério. Aí muitos pastores usam isso, tá vendo? Ela não separou, eu tenho meu casamento aqui, ó. Eu traí ela uma vez, traí ela 10 anos, envergonhei ela, bati nela, mas ela tá firme comigo, tá vendo, irmão? Vê como é de Deus, eu sou vindicado por Deus. Eu posso ficar no púlpito aqui porque eu não me separei. Apesar de tudo, ainda ela tá junto comigo. Tá entendendo? É isso que eles querem que tu engula. Não é o erro dele, não é o que, segundo a cabeça dele, não é o que reprova ele. É essa mulher separar dele.
Aí eles querem mostrar pro povo empurrar, tá vendo? Ela tá junto comigo, viu? Então, o meu ministério é de Deus, ele é vindicado, tem que me respeitar porque eu sou o anjo de Deus, porque minha esposa tá junto comigo. Eu fiz o que fiz com ela, mas ela não se separou de mim. Ele é orgulhoso de dizer, ele tem orgulho de dizer que o casamento dele tá de pé, de uma fachada, porque ela tá ali com ele. Às vezes, muitas vezes, amedrontada, ameaçada para manter um casamento de aparência. Isso não reprova ele. O que ele fez não reprova. Só reprova se ela ficar separada dele. É assim que eles fazem. E eles querem que tu engula isso. Tá entendendo? A capacidade de raciocínio, as pessoas perderam a capacidade de raciocinar o que é certo e o que é errado. Se apegam a algo escrito, querem algo escrito. Não consegue saber se é certo ou errado. Por isso que eles estão mudando a lei. Então, é para ti, que aceita isso, que tem uma tribulação. As leis que estão fazendo, um dia nós vamos falar sobre as leis, que estão fazendo essas leis absurdas. Tu quer lei, tu quer papel, vai ter para ti. Como acontece que eu estava vendo lá no Chile, uma reportagem falando, só para ter uma ideia do que está vindo por aí. Que aprovaram uma lei lá, até nos Estados Unidos, na Califórnia, aprovaram também. Pesquisa, vê se eu estou falando mentira. Isso é o que vai vir. Para tu que não consegue saber o que é certo e o que é errado, que não quer analisar o que é certo e o que é errado pela palavra, não quer analisar o que é moral, o que é lei, vai ter uma lei para ti. Muitas leis, que nem aprovaram no Chile lá, dizendo se invadir tua casa, ele falando, foi aprovado uma certa lei, se um determinado vizinho, invasor, invadir tua casa, tu não pode sair da casa. Tu não pode chamar a polícia, tu não pode chamar a justiça. Tu tem que negociar com ele para ver se ele sai da casa. Tu chama a justiça em último lugar, se houver morte, se houver guerra, briga e o referimento. Ele não pode sair, tu não pode expulsar ele, tu tem que negociar com ele para ele sair da tua casa. Isso está vindo pro Brasil. Que nem na Califórnia que eu vi lá, foi aprovado, por excesso de superlotação, que foi aprovado lá que um roubo, por exemplo, um furto, assaltar, roubar, até, se eu não me engano, $950, não é considerado crime. Para não prender gente. E aqui tá vindo no Brasil, procura, pesquisa aí, a lei da insignificância. Se roubar certas coisas que eles consideram insignificantes, não vai ser preso. Pode assaltar, pode roubar, porque ele estava precisando. Ele precisou comer, ele precisou se vestir, precisou não sei o quê. Ele precisou entrar na tua casa, ele precisa dormir, tu tem que deixar ele dormir. Se ele precisar roubar a tua casa, roubar tua mãe, sei lá, não, ele precisou. Então é insignificante. Mas o que é insignificante? Já que tu quer lei, tu não consegue raciocinar, tu não consegue saber o que é certo e o que é correto, tu quer um papel que te diga o que deve ser feito, a tribulação vai estar aí para isso. Não reclama. É assim que muitos crentes estão. Perderam a razão. Aí o Mombrano está dizendo aqui, ó. Aqui ele nunca ia fazer uma coisa dessas. Aí tu quer mensagem que diga para tocar, para cantar. Vamos continuar lendo aqui, senão o tempo está passando. Digo, irmão, vou te contar, ele jamais faria isso aqui. Mas aqui no Brasil eles fazem, irmão Brano. E ainda tem palavra e diz que o senhor falou que não tem importância nenhuma, viu? Inclusive eles fazem votação no mesmo dia, pros filhos, pros sobrinhos, pra eles mesmos que estavam errado, querem ser pastor, viu? Você tem a cara de pau de fazer isso aí, irmão Brano. Mas fazer o quê, né? Tem gente que aceita tudo. Vamos lá. Nós precisamos da verdade, diz o irmão Brana. Esta palavra é a verdade, isto é correto. A mão que agita esta vara de julgamento deve ser uma mão limpa, absolutamente. Aquela mão de julgamento de Moisés era limpa. E então a vara foi colocada nela, e a vara desceu e trouxe julgamento sobre Israel. Aqui o Mombrana comparando, Judas era amigo da igreja. Agora que eu cheguei à parte que eu queria, né? Mombrana dizendo que Judas era amigo da igreja. Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, pregada em 21 de fevereiro de 60, parágrafo 102. Agora, há cerca de 2000 anos atrás, isto chegou a um auge e encabeçou em 2 homens, um deles Jesus Cristo e outro Judas. Judas Iscariotes. Agora, Jesus associou a vinda de sua segunda vinda, que estes 2 espíritos seriam bastante diferentes do que foram lá atrás. Agora é aqui onde eu quero que você vista suas vestes de glória. Estes 2 espíritos vão ser diferentes, porque Satanás veio e habitou em um homem que era um membro da igreja. Judas Iscariotes habitou na igreja carnal e foi um amigo para a igreja todo o tempo. Veja o que o Mamãe está dizendo, que Judas era um amigo, está dentro da igreja. Ele não era ruim, ele era santo. Mas ele chegou e enganou ou pensou que estava enganando seu irmão. Ele chegou e passou a ser um deles, provou as boas coisas de Deus, moveu-se juntamente no Espírito, parecendo ser, saiu e pregou o Evangelho e expulsou demônios. Mas no fundo,
Todo o tempo ele era Judas para começar. A Bíblia diz, ele nasceu o filho da perdição. Mensagem, o filtro do homem que pensa. Mombrana falando de Judas de novo. Parágrafo 112. Pregado em 22 de agosto de 1965. Eu disse, assim era Judas. Eu disse, Judas recebeu somente 30 peças de prata. Elvis Presley recebeu muitos milhões de dólares, vem? Os dois venderam seus direitos de primogenitura, vem? Eu disse, eles não são nada. O pior é a dívida que a nação possui. Continua simplesmente enganando com o filtro do cigarro. Estas denominações desculpe, irmão, deixam esses membros entrarem. Eles não poderiam nem mesmo ser 3 pontos. Deveria haver uma lei que eles não pudessem cantar hinos religiosos. É contra. Deveria ser contra a lei, eles fazem isso. Mas a coisa toda se torna um grande e poderoso monte de hipocrisia. E lá é onde eles estão hoje. O verdadeiro filtro para a alma diz, se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Mensagem, liderança. Pregado em 31 de 10 de 65. 31 de outubro de 65. Desculpa. Vocês têm ouvido minhas fitas. Vocês têm ouvido que eu não rebaixo o moço, mas este rapaz teve a oportunidade que vocês todos têm. Está vendo? E o que ele descobriu que podia cantar. E observe o que ele fez. Exatamente a mesma coisa que Judas fez. De novo, o irmão Branham está comparando Judas com Elvis Presley. Fez comércio da fé. Judas Iscariote, ele vendeu Jesus. Jesus deu a esse moço essa bela voz. O que ele faz? Volta-se e vende para o diabo. Está vendo? Ele tem que vir ao fim do caminho. Está vendo? Ele recusou andar com Jesus. E quantos hoje dentro da igreja, irmão, estão recusando andar com Jesus? Estão vendo que a coisa está apertada, está difícil. O aperto está vindo. Para onde eles vão? Corre. Porque é mais fácil ganhar dinheiro, vão prosperar lá fora, do que continuar servindo Jesus. Características de Judas Iscariotes. Vamos continuar aqui. Mombrana compara Judas. Deixa eu ver aqui. Mombrana compara Judas Iscariotes com Esaú. O que Esaú fez? Uma da 8ª característica que a gente leu ali, ele desprezou sua primogenitura, desprezou o seu valor, o que ele tinha. Mensagem, perguntas e respostas número 3, pregado em 30 de agosto de 64. Parágrafo 289. Agora, observe aquele exemplo. Estou tomando muito tempo, mas vejam. Judas Iscariotes seguiu aquelas mesmas pegadas. Ele foi justificado ao crer no Senhor Jesus. E então, aceitando-o como seu salvador pessoal, ele foi santificado. E deu poder para expelir espíritos. Em seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Mas quando chegou o Pentecostes e o batismo com o Espírito Santo, a plenitude da palavra, ele mostrou que realmente ele era. Isto foi exatamente o que os espias em Canaã fizeram. Isto foi exatamente o que Esaú fez. Por isso que ele compara aqui com Esaú. O que Esaú fez? Esaú desprezou sua primogenitura. Ele era o primeiro, ele tinha todas as posses. Ele disse, não deu valor. O que Judas fez? Sendo um ministro do evangelho ao lado de Jesus, nossa, se ele não fosse traidor, seria muito bom. Mas o que ele fez? Ele deu mais valor, ele disse, não deu valor, desprezou. Por isso que ele compara com Esaú. Ele desprezou. Vamos continuar lendo aqui. Judas comparado com Balaão. Mombrana compara Judas com Balaão. Aí não preciso nem dizer, né? Isso é comum, né? A mensagem A Semente da Discrepância, pregada em 18 de janeiro de 65. Parágrafo 61. Notem, essa grande coisa que Balaão fez. Isto foi adiante e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. O que foi isto? Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. Pois como Judas foi religioso, assim também Caim religioso. Caim edificou um altar, ele fez um sacrifício, ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha revelação do que era a palavra. Ele pensava que isto era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. E Caim e Abel, por revelação, sabia que isso era errado. Foi o sangue que os tirou. Ele ofereceu um cordeiro. E Deus testificou o quê?
A sua oferta estava certa. Então ele ficou com inveja e tentou matar seu irmão. Assim como ele matou seu irmão sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu. O cordeiro morreu sobre o altar. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou. Da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era a semente da discrepância. Veja que ele compara aqui de novo Judas comparou com Balaão, comparou com Isaú, comparou com Elvis Presley. Por que ele compara aqui com Balaão? Quando Deus disse para ele, não vai, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, que conhecia Jeová. E Deus disse, ó, não faz isso, faz aquilo. E ele ofereceram o dinheiro para ele, melhor proposta, ele preferiu ganhar dinheiro do que seguir a palavra. Você entende? Quando Judas fez a mesma coisa, viu que não dava para ganhar dinheiro seguindo Jesus, naquela condição, sendo um ministro, sendo um discípulo, sendo um pastor daquela igreja, naquelas condições, ele preferiu abandonar tudo e ganhar dinheiro. Preferiu fazer negócio. O que Balaão fez? Fez negócio com o inimigo de Deus, com Balaque, rei dos Moabitas. Não é verdade? Que queriam destruir o povo de Deus. O que Judas fez? Se juntou aos fariseus, se juntou aos saduceus, aos principais dos sacerdotes, os escribas, que eram inimigos de Deus, que queriam destruir o povo de Deus, os discípulos de Deus. Fez lá para ganhar dinheiro com eles. Fez a mesma coisa. Tá conseguindo entender? Irmão, quem faz negócio com esses Judas modernos hoje são esses fariseus. Irmão, quem faz negócio com o fariseu, com o inimigo de Deus, esses homens que envergonham a palavra, recebe eles na sua casa, vem tratar de negócio, que negócio tem para tratar? Os homens nunca se arrependeram, fazem coisa errada, te desprezaram, te envergonhou, envergonha teu Deus, envergonha a mensagem que tu serve. E tu ainda abre a porta para receber ele em casa para tomar cafezinho, jantar, almoçar com ele. Que negócio tu tem para tratar com ele? Quem tratava com os fariseus e saduceus era Judas. Essa é a tua característica? Tu tem negócio com ele? Pensa. Tu tem negócio com esses homens que se entregaram por dinheiro, para prostituição, para vaidade, tudo que não presta? Judas. As mesmas características. Eu não estou te chamando de Judas. Estou descrevendo, nós estamos descrevendo as características. E tu vai ter negócio com esses homens? A vida é tua. A decisão é tua. Vamos ver aqui se não tem mais nada aqui. Então, você vê por que ele compara Judas com Balaão? Judas foi fazer negócio com o inimigo. Foi querer ganhar dinheiro, lucrar e ganhar dinheiro. Fazer comércio. Quantos estão fazendo negócio com denominações que rejeitam essa mensagem? Estão negociando, vendendo o Senhor Jesus porque querem lucrar. É a mesma coisa. Então, irmãos, é isso que eu queria trazer. Acho que não tem mais nada mesmo aqui. Tudo eu já tinha que passar e o tempo passou. Não achei que fosse segurar vocês tanto tempo. Queria fazer uma mensagem mais curta, mas não consegui. Vamos pensar um pouco, quem é Judas olhando para essas características? Quem é Judas Iscariotes hoje? São homens que se acham como Senhor, intocáveis? E não pode ser questionado, não pode ser avaliado, não pode ser perguntar nada. A vida deles está tão perfeita assim. Ou porque as pessoas estão vendo na vida deles algo errado e não querem fazer parte, então eles acham que têm o direito de chamar os irmãos de Judas, porque eles são o Senhor, eles são o próprio Deus, é isso? Eles são o próprio Jesus Cristo? Eles são a própria deidade? Como a gente está vendo aqui, viu que é bem o contrário, não é? Então vamos refletir, vamos pensar hoje quem são os Judas de hoje, onde eles estão. Amém? Vamos fazer uma pequena oração de agradecimento aqui. Deixa eu ver aqui se não tem mais nada aqui. Deixa eu ver aqui. A princípio aqui não tem mais nada não. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, te dou graças por tudo, bondoso Pai, por essa transmissão aqui. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Que essa mensagem possa cair em coração aberto para poder compreender, Senhor. Aquilo que estava no meu coração, que o Senhor me mostrou, eu transmiti a eles, Pai. Que eles possam refletir sobre isso. Nos afasta desse espírito mau, Senhor. Não deixa nós ser arrogante, avarento, cobiçoso, Pai. Não deixa nós te vender, apesar de todos os problemas, Pai. Mas que nós possamos falar com ousadia, como diz a Tua palavra. O Senhor foi
é e será o nosso ajudador, Pai. Nos livra desse espírito de traição, Pai. Que nós não possamos te vender por um prato de comida. Que não possamos enriquecer, Senhor, fazendo negócio com o inimigo. E que não possamos, Senhor, desprezar aquilo que o Senhor tem dado, que é a nossa primogenitura, que é a nossa salvação, Pai. Eu oro por cada um. Que todos tenham uma boa semana, Pai. Protege e guarde cada um, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, fique com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.